Olá, tudo bom? Você acompanhou os últimos vídeos a respeito da missão de David Bosch, onde nós estamos trabalhando o seu livro A Missão Transformadora? Se ainda não fez, assim que terminar esse vídeo, vai lá, confere, porque está imperdível. Você vai acompanhar tudo aquilo que nós já trabalhamos sobre este importante livro a respeito da missão da igreja na história do cristianismo. E hoje nós queremos, então, neste último vídeo, falar um pouco dos elementos que este autor, David Bosch, considera fundamentais, considera importantes para buscar um novo paradigma de missão para estes que ele chama de tempos pós-modernos. Na primeira parte do seu livro, conforme você poderá conferir nos vídeos anteriores, Bosch trabalha a visão missionária a partir do Novo Testamento, para numa segunda parte da obra trabalhar os grandes paradigmas missionários ao longo da história, desde o cristianismo primitivo até a era do iluminismo. Assim, no vídeo de hoje falaremos da terceira e última parte do livro, onde o autor esboça 13 questões importantes para buscar um paradigma para o tempo que ele denomina, então, de pós-moderno, pós-modernidade, o período atual. Bosch inicia este grande bloco dizendo o seguinte: novos paradigmas não se firmam de um dia para o outro. São necessárias décadas, às vezes até mesmo séculos, para que desenvolvam contornos nítidos. O novo paradigma ainda está, pois, emergindo e, por enquanto, não está claro que configuração final assumirá. Alguns fatores que contribuíram para que este novo paradigma seja importante são destacados por Bosch, dentre eles o final das duas grandes guerras que trouxeram certa desilusão à humanidade que estava acostumada a uma ideia de progresso, de um desenvolvimento humano contínuo, com toda a ciência, com a era da razão, e que agora, com as guerras, gera uma grande frustração com relação à própria humanidade, à sua bondade, à sua capacidade de progresso. Houve uma desilusão com todo o otimismo que havia para com a humanidade e a própria ciência começa também a ser questionada. Consequentemente, todo o iluminismo, todo o projeto iluminista é também questionado. E neste período, embora tantos tenham apostado no verdadeiro fim da religião, o que se viu foi um florescimento, um reflorescimento das religiões, inclusive do próprio cristianismo. Bosch não deixa de destacar que este cristianismo que vem surgir, então, pós-iluminismo, traz junto também aspectos negativos, dentre eles toda essa ideia de fuga, de uma religião de fuga que é incapaz de lidar com os dilemas, com os desafios da sociedade. Toda a individualidade, toda a questão da religião como algo, como um aspecto privado também vai crescendo. E assim a religião vai sendo vista cada vez mais como uma espécie de escora para um mundo em ruínas. Diante então destas ênfases reducionistas, em um momento na racionalidade ou em outro momento na experiência individual, David Bosch ele defende a importância, a necessidade de um pensamento integral, de um pensamento holístico, de uma missão que novamente seja abrangente, e uma das maneiras de fazer isso é resgatar a missão bíblica, mas somado a isso, Bosch vai elencar 3 elementos, 3 grandes aspectos que ele entende serem fundamentais e importantes na reflexão da igreja, que busca por um paradigma que tenha condições de enfrentar os desafios contemporâneos. Dentro de tudo isso, outro extremismo que Bosch alerta para que se evite é aquele entre o absolutismo de um lado e o relativismo de outro. Bosch vai lembrar então que a posição cristã ela se pauta, ela se baseia na humildade e na autocrítica. Especificamente com relação à missão, Bosch ele destaca que a relação da igreja com as autoridades nesse período ela vai se tornando cada vez mais tensa. Os missionários, por sua vez, eles não partem mais para os países colonizados e sim para territórios hostis à fé cristã. Entre as igrejas designadas ecumênicas, a figura do missionário foi sendo cada vez mais tomada como algo obsoleto, como uma coisa do passado. No entendimento do autor, nem as opções, nem as abordagens reacionárias em extremo, nem as revolucionárias em demasia
elas vão ajudar a igreja e a missão a alcançar uma maior clareza ou servir melhor à causa de Deus. Segundo Bosch, a tensão criativa consiste de fato na reforma. E é assim que nós vamos chegar neste terceiro grande bloco de sua obra, onde o autor elenca então 13 elementos, 13 aspectos de um paradigma emergente, de um paradigma missionário emergente para a igreja dos dias atuais. É claro que nós não temos como, num vídeo breve, que é a nossa intenção fazer aqui, destacar com muito detalhe cada um destes elementos. Então nós vamos procurar resumir aqui, passando por tópicos, cada um deles, quem sabe um e outro algum comentário a mais, porém o nosso grande objetivo com esses vídeos é que você realmente se aprofunde. Se você tem esse desejo de querer saber mais, incentivamos você a ler, a se aprofundar pessoalmente na obra do David Bosch, com relação especialmente a esta obra, esse livro, Missão Transformadora, onde ele vai delinear ao longo da história os paradigmas missionários e apontar caminhos, aspectos, que são esses 13 elementos de agora, em busca de um novo paradigma missionário que ele denomina de paradigma ecumênico. Primeira coisa, ou o primeiro elemento, é a missão, é o entendimento da missão da igreja como a igreja com os outros. Com isso, o Bosch está dizendo que mais do que simplesmente entender a igreja como aquela instituição que faz pelos outros, ela deve buscar fazer com as pessoas. A igreja deixa de ser, nesse aspecto, arremetente para tornar-se ela mesma arremetida. A missão não é da igreja, mas é de Deus, e Deus tem uma igreja para a sua missão. A igreja, nesse aspecto, precisa estar atenta e buscar novamente compreender a sua essência, a sua identidade. Precisa, de fato, compreender-se enquanto igreja, desvencilhando-se daquilo que os paradigmas anteriores vieram distorcendo na sua história e na sua autocompreensão enquanto igreja de Jesus Cristo. Enfim, não é a igreja que envia missionários, mas Deus quem envia a igreja ao mundo. Um segundo aspecto é a missão como Missio Dei. Esse conceito de Missio Dei, que ficou muito conhecido no final da segunda metade do século passado para cá, tem em Bosch um dos seus grandes propagadores. Ao longo dos séculos, a missão ela foi compreendida por diversas maneiras, como nós já vimos, por diversos paradigmas, entre eles como salvar indivíduos da condenação eterna, apresentar ao Oriente, ao Sul, as bênçãos do mundo ocidental, do Ocidente cristão, também como expansão da igreja, um processo pelo qual o mundo evoluiria até ser transformado num reino de Deus e assim por diante. Mas Bosch vai dizer que todas essas compreensões elas precisam ser superadas para resgatar aquilo que a missão é de fato. Antes de mais nada, interesse e ação do próprio Deus. Assim, é função da igreja ser obediente àquele diante do qual ela responde. O que é Missio Dei para David Bosch? O próprio Bosch responde e explica. Diz Bosch que a missão é o voltar-se de Deus para o mundo em relação à criação, conservação, redenção e consumação. E Missio Dei. A Missio Dei é atividade de Deus, a qual abarca tanto a igreja quanto o mundo, e na qual a igreja tem o privilégio de poder participar. Seguindo adiante, o quarto aspecto, ou o quarto elemento na busca de um novo paradigma missionário, Bosch vai dizer que é importante refletir sobre a missão como mediação da salvação. Esta salvação sempre, de novo, compreendida como um aspecto integral, como a igreja importando-se por todos os aspectos, por todas as esferas, tanto da realidade quanto da vida humana. E assim, consequentemente, entendendo a missão também como busca por justiça. Aqui a igreja ela precisa ser lembrada que, além do mandato espiritual, que consiste em anunciar a reconciliação da humanidade com Deus, com Cristo, há também um mandato social para a igreja e que consiste em atuar pela justiça, envolvendo-se nas demandas da sociedade. Importante também o próximo elemento, missão como evangelização. Gostaria aqui apenas de destacar uma forma bastante ampla com que David Bosch define evangelismo
evangelização, esse termo tão utilizado pela igreja, e nós percebemos nesta definição do autor o quão abrangente é a sua compreensão de evangelização. Para ele, evangelização é a missão da igreja que, através da palavra e da ação, à luz de condições específicas e de um contexto singular, oferece a toda pessoa e comunidade, em qualquer lugar, uma oportunidade válida de ser diretamente desafiada a uma radical reorientação de sua vida. Uma reorientação que implica coisas como ser libertado da escravidão do mundo e de seus poderes, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, tornar-se um membro vivo da sua comunidade, a igreja, ser arrolado em um serviço de reconciliação, paz e justiça na terra, e comprometer-se com o propósito de Deus de colocar tudo sob o senhorio de Cristo. Vamos adiante. Bosch fala também da missão como contextualização, a importância de compreender a encarnação de Cristo e, consequentemente, o desafio da igreja de contextualizar-se também no seu ambiente, onde ela é chamada a dar testemunho do amor de Deus. A seguir vem também a missão como libertação, onde Bosch vai discorrer sobre todas as teologias contextuais que vêm surgir na América Latina, para depois falar também da missão como inculturação, a importância de que ali onde a igreja desenvolve o seu testemunho, onde igrejas são plantadas, que se dê também ali a oportunidade para que essas novas igrejas sejam mais do que uma mera extensão das igrejas-mãe, mas que elas possam também ser autóctones, que elas tenham ali a sua autonomia para se desenvolver, para se florescer como igreja. É preciso que uma igreja nasça a partir de cada cultura e tenha a liberdade de empreender a sua reflexão teológica. O nono aspecto, a missão como testemunho comum. Com a grande divisão e fragmentação do cristianismo, essa é uma questão cada vez mais importante, buscar a unidade que deve ser buscada e servir ao mundo a partir de um testemunho de unidade. Muitas vezes essa fragmentação, essa divisão da igreja tem comprometido o seu testemunho. Um décimo elemento, Bosch vai falar da missão como ministério de todo o povo de Deus. Um aspecto fundamental, tão falado ao longo da história da igreja, também conhecido na tradição reformada, na tradição protestante, entre os luteranos, como o sacerdócio geral dos crentes, o sacerdócio geral de todos os cristãos. Aqui Bosch ele toca numa questão delicada, que é esse discernimento ou até mesmo uma diferenciação que se faz entre o clero e o laicato. O sacerdócio geral dos cristãos é muito importante para Lutero, foi tão fundamental para a Reforma, mas é tão difícil até os dias de hoje de ser colocado em prática. A igreja ela tende sempre a uma institucionalização e focar, consequentemente, na sacerdotalização e na clericalização. Muito importante, muito instigante a forma como Bosch vai tecer a sua argumentação e fazer as suas provocações em torno da reflexão que ele apresenta aqui. 11º aspecto, missão como testemunho. Testemunho aqui tem a ver especialmente com outras religiões, pois para Bosch o pluralismo religioso ele faz com que nós estejamos cada vez mais convivendo com as mais diferentes tradições e experiências religiosas. Não precisamos mais cruzar fronteiras, ir para o outro lado do oceano para nos confrontarmos com pessoas com manifestações religiosas as mais diversas. Diante de toda essa questão, o autor não defende um exclusivismo restrito, tampouco uma relativização absoluta. É importante, diz ele, preservar a ideia, a possibilidade de se defender um compromisso último com a própria religião e, ao mesmo tempo, manter uma abertura para o outro. O 12º elemento fala da missão como teologia. A percepção de que a igreja ela não se contrapõe ao mundo, mas como enviada para dentro do mundo e existindo por amor ao mundo, e da missão como iniciativa de Deus que vai além da igreja, exige um novo jeito de teologizar.
Missão, assim, não seria apenas mais uma disciplina dentre as várias disciplinas na teologia, mas aquilo que fomenta e subsidia toda a reflexão teológica. Pensar uma teologia missional. E, finalmente, 13ª questão, o próximo elemento que Bosch destaca como fundamental na busca de um paradigma ecumênico da missão é entender a missão como ação em esperança. A igreja é o povo de Deus que caminha em esperança, embora ainda não plenamente sabe que o reino de Deus chegou. O reino de Deus é já uma realidade. A instauração plena do reino de Deus é obra dele mesmo, jamais é fruto de articulações humanas. Porém, o povo de Deus, peregrino, caminha na esperança de que Deus, o Senhor de todas as coisas, está no controle de todas as coisas e que ele fará pleno o seu reino quando Cristo finalmente retornar em glória. São estes, então, os 3 elementos de um paradigma emergente de missão apresentadas por este autor, David Bosch, na 3ª parte desta obra Missão Transformadora. Se há algum tema, algum desses elementos sobre o qual você gostaria que nós falássemos um pouco mais, quem sabe nos aprofundássemos, tanto a partir da perspectiva de David Bosch e de outros autores, por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo, manifeste aí qual seria desses elementos aquele que mais te interessa, sobre aquele que você gostaria que nós falássemos um pouco mais, e quem sabe aí adiante nós não pensamos em fazer novos vídeos, novas séries sobre estes temas. Para finalizar, eu quero deixar uma citação de Bosch, onde ele diz o seguinte: em nossa missão, proclamamos o Cristo encarnado, crucificado, ressurreto, exaltado, presente entre nós no Espírito e conduzindo-nos para o seu futuro. E você? Como, onde tem participado da igreja e da missão de Deus por meio da igreja, a partir da igreja, a partir de você? Qual destes elementos levantados por David Bosch você entende ser fundamental para uma reflexão atual na missão da igreja? Deixe o seu comentário abaixo, inscreva-se em nosso canal, receba nossas atualizações, curta se você gostou dos vídeos e saiba que você é abençoado. Portanto, você é também chamado e enviado a este mundo para ser uma bênção. Abraço!